Então, muitas vezes, né, o jeito de pensar da quarta geração é diferente do jeito de pensar da terceira geração. Eu acho que o grande desafio, vamos falar assim, dos sócios hoje é, primeira coisa, gerenciar ego. Empresa familiar, no geral, gerenciar ego. Não queira estar certo. Vamos fazer a melhor coisa para a empresa. Eu acho que a gente conversa bastante disso. Tem hora que você começa a perceber que você está indo para o lado errado, mas só para não dar o braço a torcer. Para ganhar a discussão. O negócio é você voltar, peraí, respira, não preciso ganhar a discussão. Eu preciso fazer a empresa dar certo. Então, meus primos, um primo entrou agora na empresa em março, né? Ele formou, veio agora trabalhar com a gente, está começando num dos segmentos lá, aprendendo, ajudando a desenvolver. O outro tá acabando a faculdade, ainda vem já. Mas eu brinco com eles, né? Brinco mais sério. Falava, ó, se você quiser vir para a empresa por causa de dinheiro, não vem. Fique em casa e ganhe dinheiro como acionista. Mais barato para o negócio. Muito melhor. Se você quiser vir aqui para perpetuar um negócio que a nossa família criou e desenvolveu, venha. Esteja disposto a fazer qualquer coisa. Lindo! E aí, pessoal, começando mais um Ribeirão Podcast. A gente está aqui para dizer o que dá certo no interior de São Paulo. Pessoal, hoje a gente está aqui com mais um super convidado, já nós vamos apresentar ele para vocês, mas por hora a gente quer apresentar o pessoal que nos dá uma força aqui, né? Então eu vou começar falando da Aguilar Consultoria. Se você precisa de auditar o seu negócio, se você tem dificuldade com os seus números, a gente consegue te ajudar nesse sentido, tá? Dificuldade de processo, enfim. Para profissionalizar a sua empresa, pode contar com a gente. A gente também vai falar da Sonar, né, Gabi? Exato. Mas antes, a Aguilar tem um produto bem legal para você que é tabelião e que tem um cartório. Conta esse daí, Ali. É que a gente especializou nesse nicho de cartório. Então, a gente, tanto o Power BI quanto o modelo de gestão do seu cartório, a gente consegue te ajudar muito nisso, tá? Boa. E a Sonar, ela é uma empresa de informação, não de dados. A gente se chama Sonar Data Design. Então, a gente trabalha com todas as fontes de informação da sua empresa e transforma as fontes de dados e transforma em informação, trazendo poucos dados, mas de uma maneira que fique muito mais fácil para você tomar decisão. Samuel vai falar disso com certeza, porque ele é um cara que entende bastante de dados. Mas se você tem interesse de pegar todos os dados que tem na sua empresa e transformar isso para você ver do seu celular, para você tomar a decisão muito mais fácil, fale com a gente. www.sonardd.com.br. E a Aguilar, qual que é o contato? @consultoria.aguilar, tá? Você vai achar a gente fácil lá no Instagram. E as meninas da Mela Morá, a agência que faz a nossa arte, faz as nossas imagens aí. Então as meninas estão mandando super bem. E eu queria pedir, gente, que você curta e também se inscreva no nosso canal. Dá uma moral aí pra gente. A gente não monetiza com isso aqui. Isso aqui tá custando uma fortuna pro caixa, né, Gabriel? Então a gente tem que pedir o apoio de vocês, cara. Vamos lá, dá uma moral, segue a gente aí. Custa não, tá bom? Agora a gente deu um upgrade, ó, tem cerveja toda nessa sessão, custou bem mais caro. Se vocês não curtirem, vai ferrar. Na próxima vai ser só água novamente. Mas daqui a pouco nós vamos ter a Passalaco. Passalaco aqui. Passalaco aqui, aí vai estar no carrossel aqui, coisa linda, né? Só os produtos dele o tempo todo. Ô, gente, vamos lá, vamos apresentar nosso convidado de hoje. Boa. Nosso convidado de hoje é o Samuel, é um cara que eu conheço há algum tempo já, sou super fã dele, acho um cara muito inovador. E eu acho um desafio muito grande quando você tem uma empresa familiar, então você desde o começo já tem uma pressão disso, eu não venho nesse caso, mas é uma coisa que eu já pensei muito sobre isso, eu acho que é bem difícil de você conseguir fazer essa transição e pelo que eu vejo ele fez muito bem isso, então ele vai contar pra gente hoje como que foi crescer numa empresa familiar e quais os desafios que ele enfrentou. Esse vai ser o nosso tema, mas é uma conversa bem aberta. Samuel, primeiro se apresente, dê bem-vindos aí aos nossos convidados. Primeiro uma salva de palmas para o Samuel. Boa, bem-vindo, meu parceiro! Obrigado pelo convite. Samuel, né? Eu sou a 4ª geração da Passalaco. Caraca. Fizemos 98 anos em 2022. Meu bisavô veio da Itália no começo dos anos 20 e para trabalhar com o primo e acabou depois abrindo o que era chamada de Casa de Couros Calixto Passalaco. Olha, que legal. Aí, na Segunda Guerra, ele foi, como estava tendo perseguição de empresas de estrangeiros, de italianos,
foi quando ele virou brasileiro, né? Ele fez o passaporte brasileiro, em 1945. E também mudou o nome da empresa. Foi quando ele criou o nome Passalacqua e Companhia Limitada. Então foi essa virada de nome. Que legal. Mas Passalacqua era o sobrenome dele? Era o sobrenome. Ah, A entendi. gente tem bastante família lá na Itália ainda, temos contato com todo mundo. Que legal. Ele só tirou o Calixto, aí ficou só Passalacqua. Calixto é o nome dele. Ele tirou o Calixto e virou Passalacqua e Companhia Limitada. Ah, entendi. Porque Calixto não é um nome brasileiro. Não é um nome brasileiro. Entendi. Caramba, um reflexo até no Brasil. Não imaginava. Que legal. Então, ele teve que fazer essa transformação E no daí, começo era couro. Começou com couro, porque o primo dele tinha uma sapataria, fazia sapatos. E aí, como precisava de muito couro para os sapatos e tinha outras pessoas trabalhando com sapato, ele entendeu a necessidade de ter alguém vendendo couro Massa. para esse pessoal. Então ele falou, puta, eu vou abrir uma loja de couro para atender Boa. o meu primo e outras pessoas. Todo mundo concorrendo em fazer sapato, eu vendo couro, É né? isso aí. Boa. E aí ele começou a vender o couro, né? Curtume, comprando de curtume, etc. E aí o couro para sapato, né? Começou a evoluir. Você usa o couro não só para sapato, mas para fazer um sofá, fazer uma poltrona, uma cadeira e tudo mais. Chapéu na época. E aí ele começou o chapéu. E aí ele entrou para esse ramo já mais de tapeçaria, que a gente chama, né? A parte moveleira. Então, para móveis, que é o segmento que a gente tem até hoje, né? De tapeçaria, é o nosso segmento mais antigo. Perfeito. Que é de couro, né? O mercado calçadista evoluiu. Começou a trabalhar com plástico, né? Que muitas vezes fala couro sintético. Perfeito. Mas o plástico... E o pessoal que fazia o plástico para calçado também fazia plástico para estofados. Então, foi uma coisa que foi virando bastante. Foi se tecido, transformando. quando que entrou? Tecido entrou um pouco depois disso, que também era para esse setor Pro moveleiro. mesmo cliente, né? Só foi pondo mais produtos para os itens. mesmos clientes. Legal. Aí chegamos a ter uma fábrica de espuma, que ainda existe hoje, mas foi de uma cisão que teve na empresa aí da família, também para atender esse mercado. E a gente foi fazendo completando aí um mix para tapeçaria, de eu ter a linha, a agulha, o grampo, o grampeador, a mola, Que legal. tudo o que precisa para o segmento. Que Então, legal. assim, é o nosso primeiro segmento mesmo e continua até hoje. Que legal. Conta aquela... Quer perguntar? Pode perguntar. É que você está indo na história, então acho que tem um período grande até chegar aqui. Eu só queria entender o seguinte, se você conseguisse pontuar a gente, se você começou em 1924, passou por 4 gerações, só pontua a gente, para quem não conhece a Passalacqua, para quem está ouvindo a gente de outros lugares aí, para quem não é aqui da região, quais os big numbers, só para a gente dar um overview de como está o seu negócio hoje? Quantas lojas, a fabricação que vocês têm? Hoje são 14 centros de distribuição que nós temos. Então, vamos lá que tem hora que eu confundo um pouco. Mas a gente tem Porto Alegre... Isso é bom, quando tem muita coisa, é assim, ó. Começa a complicar, cara. Eu não Depois confundo esquece nada. de alguém. Não, também não. tá Tem tranquilo. tão pouco. Depois posso levar bronca dos meus gestores se eu esqueci de falar cara. Então, é responsabilidade, né? Eu tenho Porto Alegre, eu tenho Londrina, eu tenho 2 unidades em Franca, eu tenho 2 unidades em Ribeirão Preto, eu tenho Campinas, eu tenho 3 unidades em Belo Horizonte, eu tenho São Carlos, tenho Goiânia, tenho Salvador e Conselheiro Lafayette. Que isso, gabaritou. Caramba. Gabaritou. 14. Eu tento lembrar por estado, mas ficou pulei Boa. Onde é esse conselheiro em Lafayette? Minas. Mas é uma operação só de um dos segmentos. Aí você falou CD. Então você tem os seus centros de distribuição que atendem o B2B, o varejista lá. Hoje... Loja você... física é só aqui. Nós temos aqui Franca e Belo Horizonte. Tá, que então... assim, muitas pessoas acham que a Passalacqua é varejo. Perfeito. Que é onde a gente começou, a gente atendia muito varejo. Hoje o varejo é menos de 5% do negócio. Perfeito, entendi. Já deu overview. É mais um atacarejo. Eu ia perguntar exatamente disso, que eu gostei muito, uma vez que você contou uma história, de como foi a migração para o papel. Eu achei genial, assim, se puder pontuar, é muito legal. Quando o Brasil abriu para a China, né? Quando a China começou a ser alguma realidade para o mercado brasileiro, que foi no começo dos anos 90 ali, mais ou menos, né? Se não me engano, no Collor, o setor calçadista de Franca, que era o nosso principal mercado, né? Então o setor calçadista em geral ainda era o nosso principal mercado, ele quebrou
né? Então, você pega grandes indústrias que tinham em Franca, na região ali na época, quebraram com essa entrada do material chinês para o Brasil. Por conta de com preço, preços né? malucos. Preços Entendi. malucos. E o Brasil não estava preparado para aguentar essa enxurrada de produtos chineses na época. Não tem o que fazer. Chinesinho bateu na sua porta, produtinho Já era. baratinho. Você pode achar ruim falar da qualidade, você vai quebrar, cara. Se você não se unir a ele ou se reinventar. Chinês faz o melhor e o pior produto. Depende de quanto você quer pagar. Que Isso é legal. fato. Ele tem produtos de qualidade também, tem não produtos necessariamente é só barato. Eu importo muito da China hoje ainda. Entendi. Eles têm produtos de altíssima qualidade. Entendi. É que o Brasil, infelizmente, muitas vezes por causa do preço, exige produtos mais baratos inferiores. que eles fazem Sim. também, mas... Eles, para atender os Estados Unidos, para atender uma Europa, é outro Entendi. padrão. Aí eles entraram no Brasil quebrando todo mundo do setor. Quebrou muita gente no setor. E na época também Posso estava só fazer um comentário que você falou da importação? Uhum. Pessoal, muita gente acha que é simples trazer produto da China. E não é. A China não é para amadores. Se você está pensando em fazer isso, cara, procure uma empresa especializada nesse tipo de prestação de serviço. Só fazendo um comentário aqui. A gente tem um cliente. Um abraço para o Francisco, da Frampar, em porta-válvulas. Ele tem representantes lá para acompanhar a logística, o embarque, se a qualidade do produto está correta, especificação, documentação. Não é para amadores. Não entre nessa de se iludir só com o valor final do produto entregue aqui, tá? Principalmente na qualidade. Você tem que garantir a qualidade na hora de embarque lá. Você sabe. Ah, entendi. Você pode até comprar uma coisa e eles mandam um... Com Entendi. qualidade inferior, com defeito. Isso acontece bastante. Isso Entendi. acontece Vem 3 lote bom. É, 2 ruins. Isso é histórico. Isso é histórico e não, infelizmente não deixa de acontecer. Entendi. Os alunos meus da Smar, cara, relataram muito isso para mim. Ah, Pode ir. E aí nessa época, tinha um distribuidor local que vendia o papel A4, né? Na época perfeito. era Champion ainda, né? Que depois virou International Paper, que hoje virou Silvamo, né? Mudou o nome. Nossa, essa última eu não sabia também, não. Não, faz- antes da International Paper era Champion. Votorantim. Né? Porque a Votorantim era... A Champion era a área de papel. Ah, Sim, então daí tinha... Eu tenho pastinha em casa que meu pai me dava da Champion, que eu ia trabalhar com ele de criança até hoje. E aí tinha quebrado um cara que distribuía A4 aqui na região. E aí convidaram a gente para... Falou, ó, vocês têm uma operaçãozinha aí, tem bastante cliente na loja, vocês não querem vender o papel? E aí, ó, manda um pallet, vai que dá certo, se der certo a gente compra outro pallet. Boa. E acabou que deu certo, de um pallet foi para 2 pallets, para Mas 3 nem pallets. era mesmo cliente, né? Eram clientes totalmente Não tinha nada a diferentes. ver, Vocês mas- pegaram a força de venda e falaram, ó, vende isso também. Papel A4, né? Todo mundo, principalmente mundo naquela usa, época, todo mundo precisava de papel A4, né? Sim. Então, foi um negócio que foi acho que talvez a gente estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e tudo mais. não, E- não é isso. Passou por muitas pessoas essa mesma dificuldade, mas só quem que foi que viu isso? Seu pai? Cara, depende para quem você pergunta, mas se você perguntar pro meu pai, foi ele. Se você perguntar pro meu tio, foi ele. Então, Mas você pode ter certeza que muitas pessoas passaram por essa necessidade e ninguém quis atender e poucas viram isso como oportunidade. Pode Então ser que tem um sim. mérito, sim. pode ser que sim. Sim, sem dúvida. E aí o papel virou, não é? O nosso maior negócio hoje. O Que papel legal. é 60% do nosso negócio. Como chama seu pai? Samuel também. Ali, meus avós gostam de S e E. Então, são 7 filhos, 4 são com S, 3 são com E. Caramba. Mas não tem lógica nenhuma. Só gostavam da letra mesmo. E sei foi lá. lá. A família do meu pai é assim. Ah, é? S? 7. 6 com J e o meu pai com A. Isso acontece. Boa. E aí Aliás, hoje... seu Taliba, próximo dia dos pais, né? Um abração. Ah, verdade. Pô, meu pai também. Mas a gente vai passar esse episódio depois do Dia dos Pais. Tem problema, dediquei. Boa, justo. Mas beleza, aí a empresa ela se tornou... Então hoje é 60% papel, 5% varejo e os 30% do meio? É que o varejo, na verdade, se divide nos segmentos, né? Porque Ah, hoje tá. a gente tem 5 segmentos diferentes ali dentro. Né? Então, a gente tem o papel. Aí nós temos... Falando de marcas que nós temos, né? Passalacqua Papéis. Aí nós temos Passalacqua Decor, que ela subdivide em dois segmentos. Então, a tapeçaria, né? Que a gente já falou um pouquinho. E o revestimentos, que são a parte de produtos para construção. Então, piso, forro, gesso, divisória, principalmente focado em corporativo. Entendi. Mas a gente tem o piso laminado, que vai para residências e tudo mais. Entendi.
Aí nós temos a Passalacqua Visual, que começou esse ano, que é a parte de comunicação visual. ACM, lona, vinil, Perfeito. toda essa parte de comunicação visual. E há 1 ano e meio atrás, a gente comprou uma distribuidora de tecnologia, que é a Detec, Que legal. né? Então, a parte de segurança eletrônica, redes, energia solar, E automotivo? comunicação. Automotivo, não. Que legal, mas vocês vendem o produto ou fazem um serviço disso? Não faço serviço. A você Passalacqua, hoje é uma empresa única e exclusivamente de produtos. Produtos, perfeito. Eu Mesmo tenho essa de entrega, tecnologia. Mesmo a de tecnologia. Eu vendo para revendas, eu não vendo para consumidor final. Eu não vendo direto para um outro CNPJ que não seja do ramo. Perfeito. Explica, eu não sei se foi um spin-off ou não, mas vocês tiveram uma rede chamada Popular, né? Não. Não? Isso aí é da cisão que eu falei da fábrica de colchão. No ano 2000, 2001, separou a família. Né? Tipo, um tio pediu para sair da sociedade e ele acabou ficando com a indústria de colchões. E aí existe a Passalacqua Colchões. Então, muitas vezes, quando eu falo que eu sou da Passalacqua, eu falo, você vai dar um desconto no colchão? Eu falo, pô, Tem. posso Não até é. falar com meu tio, mas não tem nada a ver com a gente mais. Então, essa fábrica, hoje, ela é independente. Não temos um relacionamento como família, mas como negócio... Meu colchão é passar lá, que eu ajudei seu tio, viu? Aí, ó. Ah, é? Que Que Eu bom. comprei 3 camas com ele. Gostou então. Bom, cara, faz 10 anos. Agora que ele tá virando um Ralph, mas não é culpa não é do colchão, não é minha, né? Engordou um pouquinho. Boa. Não, meu tio, Samuel, meu tio é um agora- visionário também, cara. Só não quero sair dessa situação porque é um paradigma. Todas as vezes que a gente está no cliente, o Gabi sabe disso, a gente fala foca e faz melhor. Você já fez o contrário. Você já abriu o mix. Sim. E não necessariamente isso é sinérgico. Porque segmentos às vezes nem conversam aqui que você falou. Me fala Exato. Boa. qual a estratégia por trás disso? Como que vocês foram enxergando? Porque é muito difícil, cara, mercados completamente distintos. Diversificação, cara. Diversificar risco. No Brasil, né? Então, 98 anos, quantas crises e coisas esquisitas nós já passamos, né? Então, passa lá que lá em 24, já 29, já teve o crash da Bolsa, que, querendo ou não, Sim. impactou o mundo inteiro. Sim. Quantas crises nós tivemos no Sim. meio do caminho. Sim. E eu acho que um dos fatores que ajudou a Passalacqua foi essa diversificação. Sim. Então, onde os nossos principais concorrentes são sempre focados em uma coisa só, quando o mercado deu queda naquele segmento, Oscila, é se mais mantém. difícil manter. Mas ao mesmo tempo, a espinha dorsal é a mesma, que é a distribuição de produto. Que é o distribuição. que ele falou, a gente só vende produto. Então, distribuição, ser bom em distribuição, você pode vender vários produtos de ramos diferentes para clientes diferentes, que é o caso deles. Mas é sempre distribuição, né? Eu Não, e a brinco que a gente é bom. diversificação, porque às vezes a carteira, eu não sei se eu estou errado, Samuel, mas eu acredito que, por mais que sejam segmentos distintos, muitas vezes o player que compra de você ainda acaba comprando vários produtos do Sim. seu mesmo portfólio, né? Não com a recorrência que a gente espera dos outros segmentos. Tipo, Perfeito. o cara que é do segmento. Perfeito. Mas às vezes uma gráfica que precisa comprar um piso, um forro, um gesso para Sim, reforma, uma Sim. CM para fazer alguma reforma. Mas você também. ia falar alguma coisa antes. Eu falo assim, que eu brinco lá dentro que nós somos bons de comprar, vender e entregar. Perfeito. Eu acho Boa. que a nossa especialidade é comprar, vender e entregar. Boa. A gente sabe comprar bem, a gente sabe vender bem, dentro de um preço justo. Eu falo que atendimento diferenciado não é um diferencial para ninguém, né? Sim. Atendimento diferenciado é o mínimo que qualquer pessoa tem que entregar num comércio. E a nossa entrega, né? A gente tem 3 pilares na empresa, são os nossos pilares comerciais, que é o que nos guia para expansões e tudo mais, é ter um mix completo de produtos, com alta disponibilidade de estoque e uma entrega rápida e eficiente. Então, são 3 pilares que não é simples. Eu quero ter um mix completo, não é tão simples. É um Sim. puta Sim. desafio que você está Sim. falando. É. Esse é o diferencial nosso em todos os Você tem que segmentos. ter muito produto no chão. E você trabalha com importação. Então, você está prevendo a sua compra, a sua demanda. Se eu estou falando que eu vou pedir na China, é 4 meses, 5 meses, 6 meses antes. A gente Para trabalha... o produto estar no chão, com um dispêndio de capital também grande pra caramba. Mas fábrica nacional hoje pede previsão de 3 meses de produção. Entendi. Caramba, Também não- mesmo nacional. Qual que é tá seu tendo- grande comprador hoje? Porque eu vejo que os produtos que você tem, por exemplo, você tranquilamente atenderia parte do que a Leroy Merlin vende. Então, seria um grande Na parte de revestimento, sim. Muitas vezes, sim. Muitas vezes a Leroy acaba sendo um concorrente meu. Tá? Tem produto que eu importo que eu posso colocar dentro do e-commerce da Leroy para vender. Sim, Tá? marketplace, No marketplace né? deles, eu poderia colocar. Gente, marketplace... marketplace, na verdade,
é um site, você imagina o seguinte, quando você compra na Americanas, a hora que você escolher um produto, tem um avisozinho escrito assim, vendido e entregue por... São outras lojas que trabalham ali dentro sobre a máscara, sobre a marca da Americanas, é óbvio, atendendo o compliance deles, e entregam aí na sua porta e deixam uma rentabilidade para esse negócio. É exatamente a isso que o Samuel está se referindo. Legal. Eu ia entrar no tema agora de perguntar como é crescer numa família que já tem uma empresa, assim. Como foi o direcionamento desde criança? Desde pequeno você já pensava sobre isso? Assim, na nossa família, ninguém tem a obrigação de trabalhar na empresa. Uhum. Hoje a gente tem, né, conselho, acordo de acionista, tudo. Mas eu falo que antes do acordo de acionista, a gente tinha um acordo entre os sócios verbal. Quantos sócios são? Na verdade, hoje são 7 sócios, porque a empresa hoje está no nome dos filhos. A gente já fez toda a parte de doação, heranças e etc. em vida. Através de holding ou não? A empresa não. Tá. Até por uma decisão sucessória aí para organizar algumas coisas que a gente precisa. Uhum. A gente decidiu, meu pai e meus filhos decidiram passar tudo em vida para os filhos, Perfeito. óbvio, com usufruto e tudo mais. Sim. Mas para não dar o problema de quando um falecer, os filhos brigarem pela herança, pelo dinheiro. Então, ó, em vida está aqui, está tudo certo, está tudo definido. Concordo. Então, já evitando, deixando claro com todo mundo, enquanto eles estão Sim. bem de vida. Pessoal, o que o Samuel está falando, se você tivesse noção, o tanto que isso poupa famílias, trabalho, dor de cabeça, problemas, porque ninguém vai ficar para semente. Sim. E a gente enfrenta isso muito no dia a dia dos clientes nossos lá do cartório, o cara chegando lá depois sem saber nada que o pai ou o herdeiro não sabe nada do que eles tinham e também não tem dinheiro para destravar o patrimônio, porque fica caro e você tem que fazer rápido. Então, se você pode deixar uma herança para seus filhos, é deixar as coisas bem colocadas, ou seja, é simplesmente escrever em vida o que você quer depois disso. Isso aí, é isso Perfeito. aí. E assim, desde criança, eu ia para Passalaco. Então, eu pedia para ir pro meu pai, eu gostava de ir. Que legal. Sentava lá com ele, eu tenho em casa guardado ainda. Caderninho que eu sentava lá, ficava desenhando. Tem um caderninho que eu não aprendi a escrever. Passalaco vende. Coloquei tudo que a Passalaco vendia. Escrevia, brincava, pulava em cima do estoque. Falou que tem gente na Passalaco que tem mais tempo de vida do que eu. Mais tempo de Passalaco do que Trabalho eu tenho que de você vida. de vida. Então, eu tenho gente lá com a gente há 40 anos. Eu tenho 35. Então, assim, que me viram indo brincar lá a vida inteira. Então, assim, sem ter essa obrigação, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Entendi. Mas, assim, como o meu foco principal. Né? Sim. Faço minhas outras coisas fora do meu horário, mas eu nunca pensei em fazer uma coisa que não fosse trabalhar na Passalaco. Legal. Você falou do conselho, e eu acho que muita gente tem um desafio, porque poucas empresas já estão nessa estrutura de sucessão familiar. O conselho que você tem, os 7 sócios, eles têm poder de decisão igual ou não? Assim, como é que a gente fez o nosso acordo de acionistas? São 3 famílias, né? São a terceira geração hoje, que são, vamos ser os sócios, né? Que agora doaram para os filhos. Meu pai mais 2 irmãos. E a gente definiu que só pode um pai e um filho por núcleo familiar. Perfeito. Então, se um pai parar, não pode ter 2 filhos. Então, é um por geração. Entendi. Então, primeiro, para não ser cabide de emprego, e ali é uma empresa séria. Então, não é, eu sou filho do dono, eu vou trabalhar. Meu filho, se você não estudar, não tiver capacidade, não começar de baixo, desenvolver e aprender, que eu falo que, além de tudo, como a Passalaco é o nosso sobrenome, ainda tem o ego. Né? Você está carregando o teu sobrenome de um resto de uma família que muitos não são nem sócios, mas é o nome. Eles são conhecidos por isso. Então, você tem uma responsabilidade pelo nome. Sim. Né? Então, a gente tem essa regrinha de um pai e um filho. Isso está no nosso acordo de acionista. Top. Perfeito. Tá? E aí, dentro então, no conselho são 6 pessoas? Não. Na verdade, no conselho, como é que a gente fez? O conselho estão meu pai e meus tios, um conselheiro externo. Em breve, a gente vai ter um segundo conselheiro externo. Eu participo do conselho como convidado, né? Eu apresento as pautas, as atas. Eu meio que guio a reunião, porque eu estou mais na operação. E eu falo que a gente, graças a Deus, a gente está num ponto que a gente não precisa de votação. A gente chega a um Por conta do consenso. alinhamento. Legal. Então a gente chega, óbvio, né?
família de italiano. Então a gente fala alto, fala todo mundo ao mesmo tempo, grita, gesticula. Mas Parece no final, que tá brigando, mas tá tudo alinhado. no final tá tudo alinhado, né? Eu brinco muito que assim, a experiência que meu pai e meus tios têm é um negócio que a gente jamais... Eu acho que eu vou poder trabalhar ao mesmo tempo que eles, eu não vou ter a experiência que eles tiveram, de passar por tudo que eles passaram e tudo mais, né? Então... Mas eles ouvem quem tá chegando? Ouve. Óbvio, tem Porque as é horas... muita barreira. Tem muita barreira. É porque é difícil para você que filho do dono brincou lá dentro. Todo mundo te olha como filho do dono, não como Samuel, competente CEO, que está fazendo a operação girar. Para conquistar isso, é muito mais difícil para você do que se nós dois estivéssemos lá, talvez entregando um resultado um pouco inferior ao seu. Mas aí é essa questão de você começar da base e aprender a fazer tudo, respeito por todo mundo. Não pode ter esse negócio, vou carteirar porque eu sou filho do dono. Cara, não dá certo. Não. Eu, férias de faculdade, eu vinha para Ribeirão, trabalhava aqui, Eu nunca gostei, na verdade, até de trabalhar no lugar que meu pai ficava. Porque, putz, se eu ficar embaixo da asa dele ali, vai falar, não, tem que tomar cuidado que eu faço Samuel, porque o pai está aqui do lado. Então eu ia muito para Belo Horizonte, que é uma operação grande que nós temos. A gente tinha a loja na Saldanha Marinho, que é onde começou mesmo o negócio, eu ficava lá dentro trabalhando. Então, começar e passar por tudo para você pegar essa confiança. Né? No dia que você chega, né? Eu fui o primeiro a chegar. Eu tive um primo que trabalhou na empresa e aí ele resolveu sair depois de um tempo. Trabalhou antes de você entrar? Antes de eu entrar. Entendi. Ele saiu depois de um tempo. E aí eu entrei, né? Então, entrei do nada, Sim. perdido ali. Sim. Mas você Tá entrou perdido depois até. da faculdade ou antes? Depois da faculdade. E como você pensou? Você já pensou a faculdade para empresa? Você falou, eu vou mapear aqui, então vou fazer faculdade tal. Direto. Que legal. Eu prestei um vestibular. Que legal. Que você fez faculdade em São Paulo? Fiz em São Paulo, fiz IBMEC. Legal. Não era sou muito sincero de falar, não era um grande aluno, não. Eu era um cara mais... Eu acho que eu sempre fui muito criativo, né? Legal. Então, igual eu falo, se me colocar numa área financeira, cara, não coloca não. Você Identificação mandar eu ter uma de rotina, eu não sei. Não dá para ser bom em tudo. Não Isso me aí, peça reconhecer. para ter rotina. Meu pai é financeiro, meu pai é extremamente financeiro. Fez colégio militar. Então, assim... Perfil, que legal. Você me coloca para o financeiro ali, dá uma semana, acho que vai virar o caos. Cara, eu fiz pós-graduação no IBMEC. Puta faculdade legal. Eu gostei muito. Eu achei sensacional. Eu fiz USP de graduação, né? Eu fiz pós no IBMEC. E aí você via a diferença. Cara, no IBMEC ia começar o semestre em fevereiro. Chegava no meio de janeiro, vinha todos os livros para você, já ordenadinho, certinho. Muito organizado. É lindo, o prédio é lindo. O prédio dá para você comprar ações do prédio, sabe? É tudo muito moderno, assim, muito organizado, bem diferente. Bem mercado, né? Isso eu achei bem legal dele. Que a USP é muito teoria, então os professores são muito bons pesquisadores. No IBMEC, não. Todos os professores eram de mercado, sabe? Era tudo voltado para o dia a dia. Eles focam muito em cálculo, na parte de números eles focam muito lá para desenvolver o raciocínio lógico. O negócio deles... Porque assim, né? O Cláudio Haddad, que é um dos fundadores, que agora é INSPER, né? Virou INSPER. Sim. Mas ele era engenheiro. E aí o que foi um dos grandes motos para ele? Ele falou, olha, eu não quero que engenheiro continue tomando o lugar de administrador. Ah, que legal. Então ele fez... Agora tem engenharia. Senão tem engenharia no INSPER. O INSPER tem engenharia também? Tem, agora tem também. Não sabia. Só que a grande questão é assim, eu não quero perder... Eu não quero deixar o administrador... Perder para o engenheiro. Uma vaga no banco. Faz todo sentido. Né? Essa faz foi todo a questão. sentido. Samuel, a gente teve um pessoal que você entrou aqui que passou pelo mesmo processo que você, apontaram algumas dificuldades. E aí eu vou te perguntar disso já, mas eu só queria fazer um complemento que é o seguinte. Para todo mundo que vai passar pelo processo de sucessão, sangue não é sinônimo de competência. Eu acho que isso é uma frase muito crasso, né? É um ponto muito crasso que você colocou aqui que eu acho que vale a pena a gente frisar. Tem alguns clientes que, quando a gente começa a dizer isso para eles, fala o seguinte, ó. A empresa, toda empresa foi criada. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser falida. Então, você está preparando seu negócio para quê? Eu não sei. Quando você entende que você criou seus filhos com aquele negócio, seus filhos casaram, tiveram outros filhos, e ninguém está disposto a baixar o padrão de vida. Exato. O que acontece? Todo mundo seca a vaca, mata a vaca. E geralmente um pai tem 2 filhos, né? Então o dele vira 2. Não, vira 2, vira 4. Um já virou 2. E aí já começa a briga entre irmãos, porque os irmãos se dão bem. Casa, cara, dá morte. Dá morte porque as mulheres já começam a puxar cada um. É muito complicado isso. Então, o seu Nelson, eu não esqueço da palestra dele, o seu Nelson da Core,
quando ele falou que a mesma coisa. Cara, o filho meu não trabalha aqui a menos que tenha competência. Eu acho que isso preserva a família, preserva o negócio. Eu acho uma decisão dura, difícil, mas que Antônio Hermílio e Abílio de Lis também tomaram a mesma decisão. Então eles não estão malucos. Se for bom, for competente, não tem problema nenhum. Mas é simples, você vai concorrer com o mercado inteiro e vai entrar no mesmo funil. Isso aí. E acabou, cara. Então eu acho isso muito relevante. Então eu queria agora voltar para o negócio, perguntar o seguinte: quais as dificuldades a Passalaco enfrenta hoje? Ou seja, onde está seu gargalo hoje? Você fala assim, Alexandre, hoje nós estamos brigando nessa área. Tecnologia, logística, distribuição, novo produto, mercado, rede, eu não sei o que é. Cara, acho que tem várias vertentes. Essa questão do conselho, da sucessão, nós estamos nesse momento ainda de transição. Então, muitas vezes, né, o jeito de pensar da quarta geração é diferente do jeito de pensar da terceira geração. Eu acho que o grande desafio, vamos falar assim, dos sócios hoje é, primeira coisa, gerenciar ego. Empresa familiar, no geral, gerenciar ego. Não queira estar certo. Vamos fazer a melhor coisa para a empresa. Eu acho que a gente conversa bastante disso. Tem hora que você começa a perceber que você está indo para o lado errado, mas só para não dar o braço a torcer. Para ganhar a discussão. O negócio é você voltar, peraí, respira, não preciso ganhar a discussão. Eu preciso fazer a empresa dar certo. Então, meus primos, um primo entrou agora na empresa em março, né? Ele formou, veio agora trabalhar com a gente, está começando num dos segmentos lá, aprendendo, ajudando a desenvolver. O outro tá acabando a faculdade, ainda vem já. Mas eu brinco com eles, né? Brinco mais sério. Falava, ó, se você quiser vir para a empresa por causa de dinheiro, não vem. Fique em casa e ganhe dinheiro como acionista. Mais barato para o negócio. Muito melhor. Se você quiser vir aqui para perpetuar um negócio que a nossa família criou e desenvolveu, venha. Esteja disposto a fazer qualquer coisa. Aí depois eu vou falar nossos 4 pilares de decisão. Mas esteja disposto a fazer qualquer coisa para o bem da empresa. Perfeito. Então, se você precisar amanhã ajoelhar no chão, pegar um pano e sair esfregando o chão e for bom para a empresa, você está disposto? Eu falei desse jeito para eles mesmo, não menosprezando quem o faz. Mas assim, você está disposto? Exato. Ou você, eu sou filho do dono, isso eu não posso fazer. Se você tiver essa visão, isso eu não posso fazer, isso não é a minha função, cara, esquece. Que legal. Então, por mais que eu sempre olhei mais comercial, hoje eu olho estratégia, cara, esquece. Você tem que fazer tudo um pouco. Você vê como a gente aprende com a cultura dos outros, né? A Bíblia fala do cerimonial de lava-pés, quando Jesus lavou o pé dos discípulos e Pedro não quis, e ele falou, cara, se você não me deixar lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E na China, cara, tem uma situação muito semelhante, que eu até acredito que a origem pode ser assim. Os grandes diretores, uma vez, eu não sei se é por mês ou por semana, eles é que são responsáveis por lavar o banheiro do negócio. Caramba, pra eles não esquecerem de onde eles vieram. Isso é legal. Olha, me arrepia. Eu achei aquilo, cara, tão incrível, porque a cultura japonesa, quanto mais você olha, mais você aprende. Sim. Eu achei impressionante. Então, o que você está querendo dizer para mim é o seguinte, meu amigo, você chegou aqui para reinar sem ter sido plebeu, você não tem capacidade. Isso. Por que você não tem capacidade? Porque só sabe dizer o que precisa ser feito aquilo que já fez. Isso aí. É impossível você aprender sem ter feito. Você pode até olhar, achar... Quando a gente entra num negócio que a gente vai fazer um diagnóstico, eu falo para os caras, cara, eu já te ouvi, você é dono. Já te ouvi. Só que a sua visão é completamente deturpada. Por quê? O funcionário só deixa você saber aquilo que ele quer que você saiba. Exato. Quando você conversa com a menina da recepção, com o cara do estacionamento, que ele viu o cliente resmungando e indo embora antes de entrar no carro, a informação desse cara é muito mais fidedigna do que do outro. Então, a hora que você está falando para mim que esse cara não trabalhou no estoque, ele não sabe como começa a operação logística, como é que ele vai determinar de cima para baixo? Ele vai atrapalhar essa operação. Então, eu concordo em gênero, número e grau, acho que faz todo sentido. Se eu não me engano, foi o Samuel Klein, da Casas Bahia. Casas Bahia. Ele, acho que uma vez por mês, fazia o cafezinho e passava com um carrinho de café no escritório. Que legal. Porque ele falou, como é que eu vou cobrar a moça do café se eu não sei como que ela faz o café? Luísa Trajano, cara. Luísa Trajano, ela escolheu uma parte do negócio e aí, tipo, o filho dela sumiu, foi pro e-commerce, estão voando, enfim, absurdo. Agora tá caindo as ações. Não, hoje disparou de novo. É mesmo? Deu uma disparadinha. Eu vi que ontem foi para 3, chegou até 3,50. Que caiu. Aumentou o faturamento, caiu o lucro, mas o mercado tá vendo geração de valor, hoje deu uma subida boa. Boa. Ó, o cara tá Ganhei atualizado, dinheiro. hein, velho? O cara tá atualizado. Eu tô Ganhei, não, comprado. recuperei. Não, mas eu comprei na baixa, comprei 2,20. Ó, então foi tá boa, bom. 3 e pouco. E aí, o que acontece? Ela pegou e... Cara, tipo assim...
ela querer trabalhar é uma coisa, ela ter necessidade de trabalhar é outra. Hoje não tem mais a necessidade, o negócio para em pé sozinho. Sim. Ela falou assim, não, eu só quero ficar numa área onde? No saque. Como assim no saque? Então você vai lá ver o relatório e falou, não, eles vão trabalhar dentro da minha sala. Vou trabalhar com eles. Porque enquanto eu estiver ouvindo quem paga a conta, eu não vou me distanciar do meu público. Caramba, que frase. Essa frase foi dela, não foi minha, mas é bonita, né? Bonita, né? Olha aí, que legal, boa. Agora, é impressionante. E eu testei, eu não. Um amigo testou, queria vender um produto, mandou uma mensagem pra ela. Ela não respondeu, cara, velho. Falei, essa mulher é porreta mesmo, hein? Luiz, você tá convidada. Se é de Franca, se quiser vir aqui, ó, vamos até te marcar nesse podcast. Mas ele mandou no Luísa Insta pra ela e ela respondeu? Mandou. Caramba, que legal, que legal. Samuel, isso, continuando na pergunta do Alê, né? Dos desafios atuais. Hoje em dia, onde você aloca a sua energia dentro da empresa? Boa. Hoje, assim, o grande foco é pensar na estratégia. Então, eu falo assim, tentar olhar para frente, mas a gente não pode olhar tão para frente, porque no Brasil, você falar que eu vou pensar para daqui 10 anos... O índice de previsibilidade é perder tempo. É igual o Mar Turvo. Verdade. Pode ser que eu esteja errado, mas a chance de eu querer prever alguma coisa para daqui 10 anos é perder tempo. Sim. Tá? Pelo menos para o meu negócio é perder tempo para começar a falar daqui 10 anos. Perfeito. Daqui 10 anos eu quero... Cara, 5 anos, vamos lá. Então, vocês dá um pensam jeito. mais 2 anos, assim, basicamente. Cara, isso é de 2, dependendo do tipo de investimento, de coisa que a gente pensa, até 5, mas 2 anos. Entendi. 2 anos. Hoje está difícil você prever 6 meses, né? Sim. Então, com essa loucura de mercado. E aí você fica, então, mais gerenciando a estratégia. Vamos mais para cá, vamos atacar mais tal mercado. Junto com os meus gestores, né? Eu falo assim, eu acho que um grande acerto que nós temos lá é contratar pessoas melhores do que nós mesmos. Que legal. Então, E o que é um puta desafio, né? Porque é difícil você contratar alguém que você acha que vai ser melhor, porque se você tem o ego do tipo, eu tenho que ser o melhor, você não... Então, é um exercício já, né? Se eu não contratar um cara que sabe muito mais do que eu, cara, não tem por que eu contratar. Não, Sim. isso Não tem por que eu é contratar. outra frase da Ivete essa. Que é a situação da prepotência, que a pessoa só se atrapalha. O cara que tem um ego desse tamanho, que não quer pessoas melhor que ele só se atrapalha. Não tem isso. Mais ninguém. A corporação perde os cérebros, o potencial que ela teria. Qual que é a frase da Ivete? A Ivete Sangalo, ela fala que a prepotência é um remar contra si sem fim. Ah, que legal. E é verdade, ela diz, eu tratar alguém mal só faz mal para mim mesma. Eu acho que você tem um desafio enorme, e eu vou colocar aqui, que é uma coisa que me incomoda muito nesse segmento de embalagens, que é a parte da ecologia, e que eu acho que não é sustentável eu comer um lanche no McDonald's e sair de lá com uma bandeja lotada de papel. Eu acredito que isso vai mudar, por bem ou por mal, isso vai mudar. Para você ter ideia, o Banco Santander, ele tem um prédio inteiro em São Paulo, e ele paga direto para a empresa de coleta de lixo, porque a prefeitura não paga mais, porque a geração de lixo dele é uma enormidade. Caramba. Então, a preocupação de gerar menos lixo já está quase no core do negócio. Então, eles têm em cima do prédio reaproveitamento de sólidos, separação de resíduos, enfim. Eu quero saber como que você vê esse mercado, porque se você lida com a matéria-prima base, automaticamente eu não sei se o final dela, essa logística reversa, como já é no caso de pneu eletrodoméstico, que já é um puta de um problema, é responsabilidade do negócio. Ou eles vão ser responsabilizados por isso. Então, você chega numa loja Vivo... Eu fui na Samsung essa semana, lá tem o depósito de resíduo, porque ele precisa mandar isso de volta. Com você, como é que você enxerga isso, Samuel? Como é que a ecologia atinge seu mercado em cheio aí? Talvez eu vou ser um pouco polêmico na parte de papel. Adoramos polêmicas. Geram views. O papel hoje, praticamente 100% do papel, pelo menos dos papéis que a gente vende, e do papel produzido em si, hoje vem de fontes certificadas, né? Então, você tem hoje 2 certificações, FSC, que é a mais conhecida, e o Serflor, onde ele garante a rastreabilidade da cadeia desde do plantio, corte, produção, até a gráfica que E depois também garante a reciclagem? Não, a reciclagem, cara, se eu te falar exatamente o funcionamento dela, não vou saber te falar, mas o próprio mercado papeleiro precisa reciclar o papel para alguns produtos que eles fazem. Perfeito. Então, existe essa necessidade. Porém, o papel hoje é feito de fontes renováveis. E aí tem até não é uma associação, mas um grupo que montou, cara, puta, eu não vou lembrar agora,
mas que ele mostra os mitos sobre o papel, né? Então, o papel ele degrada, ele some, né, no meio ambiente em muito pouco tempo. Oh, perdão, fico longe mesmo, né? O papel ele é reciclado. Você consegue reciclar o mesmo papel várias vezes. Então você reutiliza esse papel, não é só uma vez, é mais de uma vez. Você consegue reutilizar. As fontes são renováveis. Então, se você for comparar aí, eu vou comparar briga mesmo. Se você for comparar com uma indústria de plástico, aí a briga, tanto que você pega plástico, começou a ter restrição, você não vê restrição sobre o papel. Tanto que coisas de plástico começaram a virar de papel, né? Sim, canudos, etc. Então, assim, você não tem restrição quanto ao papel por causa dessa rastreabilidade, por ser um produto que ele não vai agredir o meio ambiente, a agressão do meio ambiente dele, a não ser que a gente vai falar, vamos lá, de um papelzinho de cartão de crédito, que é um papel térmico, que ele tem muita química, mais um papel carbono. Entendi. O que você quer dizer é que um papel jogado, descartado na natureza, ele não é algo que vai poluir, ele vai se degradar ali. Ele vai se degradar e não vai ter esse impacto desse tamanho. Perfeito. E a reciclagem é muito grande. A reciclagem é muito grande. Eu vi que a dificuldade desse segmento é dividir por cor, porque se você conseguisse reciclar só branco, você teria uma qualidade de papel. Diferente? Quando você junta as cores, diz que cai muita qualidade. Não sabia. Cara, sinceramente, essa parte da reciclagem eu não sei tão a fundo. Hoje eu preciso ter, por exemplo, esse certificado FSC. Então, para atender gráficas que vão fazer produto para multinacional, para coisa governamental. As distribuidoras também. A cadeia inteirinha. Se eu compro um papel em bobina e mando alguém cortar o papel em formatos maiores para mim, eu tenho que certificar a cadeia inteirinha. Que legal. Então se você pegar um jornalzinho também, da Leroy, vou dar um exemplo que a gente falou de Leroy um pouquinho antes de começar aqui, vai ter um selo do FSC ali. Verdade, eu acho que eu já vi. Se você pegar uma carta do banco que vem no cartão de crédito que chega para você, tem um selo do FSC, que é uma arvorezinha FSC. E a questão do banco, vamos falar de um mundo mais limpo, peça só a sua conta digital. Fio, isso aí é custo. Ele não está pensando. Lógico, se ele falar para você, desculpa a sinceridade de novo, o cara tá pensando no bolso dele. Quanto que é para ele imprimir e para ele enviar? Ele está pensando no bolso dele, cara. Apple. Ecologia, que essa história de não mandar carregador. Eu ia falar uma besteira aqui. E a caixa dela, até a caixa ficou menor, né? A caixa dos celulares novos é dessa finura. A questão do ESG, em geral, né? Então vamos falar. Gente, ESG, Grabi, fala dessa sigla aí só para traduzir. Environmental and Social Government. Eu acho que é isso. Meu sotaque é péssimo ainda, né? São os indicadores de meio ambiente, pessoal, que tá todo mundo pegando aí. Tem empresas que não podem investir se ele não tiver com esses indicadores. Meio ambiente, diversidade. Governança. Então você entra não só de meio ambiente, hoje está pensando em diversidade e tudo mais. Está pensando numa inclusão geral e em um pensamento coletivo, né? O ESG no geral, ele acaba pensando tudo um pouco. O Brasil ainda é muito embrionário. Tirando grandes multinacionais ou as big companies aqui do Brasil, ainda é um negócio que é embrionário. Eu acho que nós temos que investir nisso. Eu acho que é um negócio que é um caminho sem volta, graças a Deus, mas é um caminho sem volta. Mas ainda a sensibilidade do consumidor brasileiro, pela falta de renda ou dificuldade, ele vai até certo ponto, ele paga um pouquinho mais caro. Mas não paga o dobro. Exatamente. E na hora que aperta o calo, a primeira coisa que ele abre mão é disso. Com certeza. Aí eu tô dando uma opinião, Samuel, pessoa física, tá? Mas eu vejo isso no mercado de restaurante, o quanto as pessoas migram as embalagens. Então, antes o cara usava aquela embalagem de alumínio ou isopor, e aí começaram a migrar para embalagens de papel e tudo, que é mais bonito e mais saudável para o meio ambiente. Mas deu pandemia, todo mundo volta para o isopor. É basicamente a mesma... Então, eu acho que o Brasil ainda não é maduro o suficiente. Eu acho que nós brasileiros, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, eu acho que ainda a gente tem muito a amadurecer esse assunto. E também as regulamentações também precisam ser mais claras, entender um pouco mais o lado de todo mundo. Sim, né? Entrando o ESG eu acho interessante, porque ele não é nem só você se preocupar com isso, é você dar visibilidade para isso, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando no último evento do LEAD, é dessa parte de BI de vocês. E é uma coisa que a gente já tinha debatido antes da gente entrar nessa área também,
que você sempre se preocupou nisso. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que você gere os números da empresa? Você traz toda a reunião do conselho? Como que funciona isso? Até porque a gente desenvolveu um painel para John Deere, né? Mapeando o ESG, porque eles precisam, esse indicador está tão próximo que o BI precisou apresentar esses números para que a corporação conseguisse medir e se nortear. E para a usina Cocal, né? O do ESG inicial a gente fez para Cocal, que aí tinha várias coisas, gasto de combustível do transporte, todos os indicadores de ESG, né? Inclusive de pessoal. Para John Deere tem muito em pessoas, então participação da mulher, várias coisas disso. Mas de vocês lá, como que funciona essa gestão dos números? Cara, eu trabalho no começo da pandemia, né? Eu migrei de sala, um pouquinho antes do começo da pandemia, eu migrei de sala porque a gente teve que fazer um quartel-general ali para tomada de decisão, né? Muitos decretos e tudo mais. E eu mudei para uma sala que era uma sala de reunião, que tem um telão grande ali para a sala de reunião. E eu peguei essa sala para mim, que ela é isolada, é a sala com maior privacidade de som, né? E tudo mais. Se você entrar na minha sala a qualquer hora do dia ou da noite que eu estiver sentado ali, o BI está aberto. Que legal. Então, assim, qualquer cara que entra a gente na minha sala, eu brinco que é bom de ter uma sala grande, que sempre tem gente lá, eu gosto de estar conversando, eu odeio ficar sentado sozinho, mas acho que 95% do meu tempo o BI está me servindo para alguma coisa que eu estou conversando no momento. Por quê? Me dá um exemplo. Por que você olha para ele o tempo todo? Cara, primeiro, indicadores de tudo quanto é tipo de coisa, óbvio, não vou ficar criando 200 indicadores. Mas agora nós estamos até no momento de revisar vários indicadores e começar a definir por área quais são os indicadores-chave que a gente precisa ter para acompanhamento. Então, poxa, vem alguém tomar uma decisão comigo, ou Samuel, precisamos aumentar a equipe. Né? Hoje passa lá, com a graça a Deus, pelo crescimento, teve necessidade de aumentar muito a equipe nos últimos anos. Mas aí eu sento com o gestor que vem me pedir e falo, cara, por quê? Me prova que você precisa. Exato. Então, me traz números. Exato. Então, meu pai e meus tios são muito ligados a números. Renato falou, gente, puta, eu li num livro que é legal você ter uma pessoa... Não, peraí, me mostra. Eles sempre foram ligados com um número, eles bem na gostam. cultura. Que eles legal. gostam. E tem aquela frase, né? Pessoal, ô patrão, você não confia em mim, cara? Tô te falando. Amigo, confiar eu confio em Deus, o resto me traga números. Exato. É isso aí. Não, e o que ele falou tem muito a ver com uma frase que você usa bastante, Ale, de poucos indicadores, né? O segredo é ter poucos indicadores, não muitos. Porque assim, o cara não tem nada, ele só tem o ERP dele lá. Aí você chega e fala, cara, eu consigo vincular, fazer correlações e te mostrar os números em tempo real do que você tiver necessidade. O que o cara fala pra você? Eu quero ver tudo! Quero ver tudo! Faz um painel pra mim, você fala, bicho... Calma. Muitos números você já tem, a gente tá aqui pra te mostrar poucos, porém assertivos. E aí começa um desafio de desenhar. Não, porque quando eu entrei na empresa, cara, era assim, faturamento, inadimplência e devolução. Olha. E quanto estava custando o nosso caminhão rodando? Perfeito. Mas tinha uma DRE, provavelmente, de tempos em tempos. Tinha, mas assim, não tinha o costume de do meu pai e meus tios sentarem e analisar uma DRE. Entendi. Meu pai, como financeiro, ele olhava. Perfeito. Função dele. Meu tio comercial, meu outro tio logística, RH e tal. Pô, segue o jogo aí, tá dando certo? Vambora. Segue o jogo. Entendi. Então, não tinha essa profissionalização. Entendi. Então, hoje eu preciso ter os indicadores por setor para entender o que está desenvolvendo, o que não está. Nesse processo de mudança que nós estamos agora, a gente criou uma linha nova no organograma, né? Que ainda está sendo decidido o nome do cargo, superintendente, ou se vai ser como diretor mesmo. Então, a gente está trazendo aí pessoas com foco 100% estratégico. A Passalacqua, historicamente, a gente sempre foi muito operacional. Operação. Então, assim, vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer o negócio funcionar. Exato. Cara, por 90 e tantos anos deu certo, assim. Exato. Tanto que você falou que os cargos que você acabou de nomear do seu pai e dos seus tios eram 100% operacionais. Um cuidava do financeiro, um cuidava da... Eu brinco que eu falo dos três, até um pouquinho fora do tema, mas os três ali na empresa, a empresa era um carro. Tá? Então, quando estavam os três ali, meu pai é financeiro, freio. Porque financeiro é assim, né, cara? Não vende porque não tem inadimplência. Não compra porque senão também não precisa pagar. Então é bom ter o caixa cheio de dinheiro. Sim. Né? Então o freio financeiro ele sempre no freio. O Silvio, que sempre foi o comercial, cara, que ele começou a trabalhar com 12 anos de idade. Fala, a experiência desses caras é impossível, nós não vamos ter. Comercial, cara. Tá barato. Acelerador. Compra.
tá perdendo a venda, abaixa o preço. Não importa, você vai comprar, tem onde guardar, tem dinheiro para pagar. Não tô preocupado com isso. Eu quero que compra e venda. Ponto. Acelerador, cara. Pisa no acelerador e vai. O meu tio Sérgio, que é logística e RH, ele é aquele cara da embreagem ali. Tem hora que ele aumenta a marcha, tem hora que ele reduz a marcha, tem hora que ele vai para um lado, olhando os dois lados. Então, assim, e funcionou muito bem. Funciona muito bem. Né? Assim, mesmo tendo as divergências, às vezes, de pensamento que eu posso ter com eles, eles são um espelho para mim e para meus primos. Seria muito ingrato da minha parte, talvez até ignorante da minha parte, falar que... Não, para. Funcionou antes, mas agora não tem nada a ver. Eu que vou mudar. Porém, o mundo hoje exige mais coisas do que exigia antigamente. Perfeito. Samuel, a virtude... Despencou alguma coisa. A virtude está em identificar as mudanças. Então, hoje a gente brinca que a Coca-Cola, se ela tivesse parada no tempo, ela jamais seria líder. Porque hoje, para ela vender a mesma Coca-Cola, ela tem que entender que eu tenho a Coca-Cola Diet, Coca-Cola com café, Coca-Cola Plus, Coca-Cola Light Lemon. Nossa, eu falei várias. Café, sem açúcar, enfim, e a Coca normal. Para vender a mesma Coca-Cola. Ele foi entendendo os nichos e as nuances. Quando você estava falando de estratégia, cara, eu estava pensando aqui e a gente adora case. Então eu queria que você contasse algum case que deu errado, porque a gente, quando está em estratégia, o cenário, ele é difuso, é difícil. O ideal é quando a gente erra com um erro do nosso concorrente, ou quando a gente viu em outro lugar do mercado e fala, cara, não vou por ali que já não deu bom. Ou a gente pesquisa muito, enfim, tenta errar menos. Mas todo mundo erra. Então, às vezes, a gente investiu tempo, dinheiro no lugar errado, numa linha de produto que você falou, cara, isso aqui vai estourar. E, de repente, por um detalhe que a gente não enxergou no meio do caminho, poxa, esquecemos que o prazo logístico era 4 meses e não 2. Eu não consigo... Você tem algum case assim que você fala, cara, aprendemos tanto com isso que a gente foi pro caminho errado? Cara, eu tenho que pensar assim... Tem um caso que eu não posso... Infelizmente, eu não posso colocar, cara. Que para mim foi um grande aprendizado que eu tive de apostar em uma pessoa por uma nova função, uma coisa que eu pensava muito, pessoa que eu tinha muita confiança, até certa amizade, e que por acasos acabou não dando certo, mas sim, eu confiei demais, eu contei com os ovos antes da galinha. Sim. Tá? Então, foi um caso bem complicado, mas assim, eu acho que são vários errinhos que a gente comete, talvez não diariamente, mas sim, semanalmente, alguma coisa que você sim, faz ali, que você dá uma explodida numa reunião, que você sim, manda a pessoa para aquele lugar que você não devia mandar. Algum segmento você largou para trás? Você falou assim, cara... Já largamos um segmento para trás. Qual? A gente mexia com parte de alumínio para esquadria. E a gente... Comoditizou? Não, a gente queria ser, como era, a única empresa formal do mercado. E a gente achou que a gente conseguia ficar num segmento que é extremamente informal. Entendi. Não fechou a conta. Não, chegou um momento... E assim, por incrível que pareça, acabou dando muito certo. Porque na parte de revestimentos aqui na operação de Ribeirão, a gente tinha uma equipe de vendas e você tinha essa outra equipe que vendia essa parte de esquadrias para alumínio. E desde quando eu entrei, foi logo quando eu entrei na empresa, já depois de formado e tal, eu não gostava dessa parte do alumínio, porque eu falei, gente, nós estamos investindo em um negócio que eu não conseguia ver aquilo lá dando certo, mas estava tentando, porque era um negócio que ainda estava crescendo, mas, cara, ia chegar um momento que assim, ó, para você crescer, você vai ter que fazer coisa errada. E a gente não faz coisa errada. Entendi. E aí eu tinha essa equipe de revestimento que um dia chegou para mim numa sexta-feira, a equipe inteira, gerente, vendedores e tal. Nossa, mas segunda-feira a gente não vem trabalhar. E eles eram todos de uma mesma religião lá, de uma igreja e tal. Falei, putz, vai ter algum evento, alguma coisa que vocês têm que ir e tal. Não, concorrente aqui, que é Brui Ribeirão, contratou a gente já está trabalhando com ele. Então, segunda-feira a gente não vem trabalhar. Não. E o revestimento foi o segmento que eu assumi quando eu vim para a empresa. E porque meu tio estava querendo parar com o revestimento, ele era um de revestimento. Do dia para a noite ficou sem o time. Porque quando eu vim para a empresa, meu tio queria parar com o revestimento. Porque era um mercado que também era informal e o negócio estava rolando de uma maneira e meu tio falou assim, Samuel, nós somos formal no mercado que não é informal,
nós estamos quebrando cabeça com isso, o papel está crescendo pra caramba, vamos parar com isso. Aí eu brinquei com ele, falei, Silvião, deixa eu brincar falei nesse termo, deixa eu brincar no revestimento, vocês me ajudando, me ensinando, que se eu fizer besteira, já ia fechar mesmo, para. Justo. Se der certo, a gente continua. Revestimento era a pior coisa que a gente tinha lá dentro da empresa na época. Hoje é o nosso segundo segmento em plena expansão. E eu acho que ainda é o segmento que vai ter, junto com a tecnologia que é novo, que vai continuar crescendo muito, muito ainda ao longo do tempo aí. E aí essa equipe falou para mim, segunda-feira a gente não vem trabalhar. Falei, puta que pariu. Desculpa o termo aí, mas o que eu vou fazer, cara? Segunda-feira eu sentei no Televendas, eu virei 6 pessoas. A equipe era pequenininha de Ribeirão, tinham 6 pessoas em Televendas. Eu virei 6 pessoas. Peguei o telefone, comecei a ligar para cliente, atender cliente, tirar pedido, não sei o quê. Malemar, sabia tirar o pedido bem tirado. Assim. Eu sabia colocar ali, mas comecei a pedir ajuda. Gente, negócio aqui do prazo de pagamento, como é que é o código que eu tenho que colocar, pedir ajuda. Pô, fiquei ali uns dias e tal. Aí conversando com meu pai, com meus tios e tal, eles já estavam entendendo que a gente tinha que parar mesmo o alumínio. E eu falou, então vamos fazer o seguinte, você precisa de equipe, você vai pegar a equipe do alumínio e vai colocar no revestimento. Tem a supervisora lá, com a equipe. E eu, como eu não gostava do alumínio, era um segmento que eu não conseguia me identificar, eu tinha um receio até da supervisora, da gerente. Olha. Não gostava dela. Molecão ainda, né? 20 e poucos anos. Você é muito mais emocional do que racional. Eu não trabalho com ela. Nossa, isso é um sinal de amadurecimento enorme que você está falando aí. Ao mesmo tempo, meu tio, ela falava pro meu tio, não trabalho com ele. Caramba, olha. Cara, isso, sei lá, 2014, 2013, 2014. E aí tiveram que trabalhar juntos. A Silmara tá lá com a gente até hoje, cara. Que legal. Tá lá com a gente até hoje. Quem cedeu? Cara, não, mas eu acho que assim, foi começando a fazer esse trabalho. Eu acho que ela foi muito inteligente. Ela é mais velha que eu, já tinha mais experiência. Eu fui entendendo que eu também precisava dela, que eu precisava da equipe. Cara, o crescimento da equipe que ela pegou naquele dia pro que ela fatura hoje, cara, é impressionante. Eu falo, né, a baixinha é retada, cara. Você pode pôr o número que você quiser, ela vai te entregar. Que legal. Então, assim, foi uma experiência, um aprendizado muito legal que eu tive. E trazendo para esse dos erros, quais são os maiores erros em sucessão familiar? Qual que você acha que é? Cara, se ir por aí, a chance de dar errado é muito grande. Ego, primeiro problema. Se o ego falar mais forte que qualquer outra coisa, eu acho que é o primeiro erro. 2 é o filho sem capacidade. Isso aí, cara, isso aí a gente vê aí... Filho, genro, neto, sobrinho, a nora... Mas da sucessão, cara, acho que na verdade o principal é falta de regras. Falta de um acordo de acionistas. Você colocar a regra na mesa, que muitas vezes a regra é conversada entre os sócios. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui... Cara, põe no papel, senta, discute. E eu vi que agora tem uma modalidade nos contratos, eles escrevem até o que não foi acordado. Isso aqui tá em aberto. Legal. Isso e isso não foi acordado, também tá lá. Legal. E esse lance de holding, como funciona? Vocês já pensaram nisso? Você falou que para a sociedade não. A gente tem holdings da parte dos imóveis só. Hoje, pra gente, do jeito que está a operação, a gente não vê sentido. Muito até por custo, tá? Muito até por custo. A gente não... Eu não sou um PJ na empresa... Então, mas você acha que formar a holding aumentaria? Cara, você vai pôr um passo a mais ali, talvez. Eu acho que hoje, talvez nós não estamos maduros ao ponto de ter uma... Não tem necessidade, mas a gente não está maduro ao ponto disso. Sim. Hoje, se a gente precisar ter voto dentro da empresa, em algum momento, cada núcleo familiar tem 33,33% de voto. Então, não precisaria passar na holding para dividir Pelo menos são 3, né? O duro se fossem 4, né? Porque daí poderia dar empate. Resolve. Entendi. Então, assim, a gente tem... Então, assim, é um voto para cada núcleo familiar. Essa é a conta. É um voto para cada núcleo familiar. Hoje ainda nós não enxergamos essa necessidade. Chegou a pensar, né? A gente fez todo o estudo para virar SA. Ele falou, não, putz, eu acho que vamos organizar um pouco melhor aqui algumas coisas que a gente precisa organizar para depois fazer essa mudança. Nós estamos num processo assim, de transformação nos últimos 3 anos, aí, mais ou menos, muito forte.
Muito forte. Estamos trazendo esses gestores estratégicos para a empresa agora, de segmentos. Então, nós estamos começando a olhar que demorou, talvez, um pouco de entender o tamanho que ficou a empresa. Esses dias eu ouvi uma coisa, meu tio falando, que eu achei bacana. Ele falou, poxa, estou chateado. Eu não sei mais o nome de todos os colaboradores da empresa. Que ele estava acostumado a conhecer todo mundo, saber o nome de todo mundo, a cara de todo mundo. Eu não sei mais. Hoje são 500. Sim. Eu não sei mais. Até já caminhando para o final do nosso podcast aqui, os seus números eu não sei quais são públicos, mas você falou hoje, vocês são mais de 500 funcionários, é isso? 500 colaboradores? Não, dá 494, se eu não me engano, fechou o mês passado. Só que eu devo ter umas 30 e tantas vagas em aberto que eu não estou conseguindo preencher, cara. Nossa, nem me Caramba, fala. que legal. Explora um pouco disso. Mais alguma área específica? Eu sei que Cara, tecnologia é sempre muito difícil, né? Graças a Deus eu tô com uma equipe muito boa de TI agora. Sim, Que legal. Tô com uma Que galera você que ali. formou? Não, cara. Terceirizado. O pessoal veio de fora. A gente tinha um gestor dessa área que faleceu por Covid, infelizmente, na pandemia. E aí, logo depois disso, eu chamei a turma lá da TI. Falei, gente, ó, o negócio é o seguinte. Nós temos uma decisão para tomar. Ou eu trago um chefe para vocês, e vou trazer vamos ser um figurão de TI, um cara tal. Ou vai ser o único setor da empresa que nós não temos chefe. Vocês vão se reportar a mim quando precisar, mas vocês vão se autogerenciar. O que vocês acham? Que diferente. Cara, na hora. Não, Samuel. A gente dá conta. Que legal, Samuel. E eu comprei essa briga, né? Porque meu pai e meus tios também não contam. Falei, pô, você não vai ter um chefe ali para tocar? E eles não são... meu pai e meus tios não são os caras bons de tecnologia assim. Sim. Não são tão avançados na tecnologia, não entendem tão bem e tal. E eu falei, cara, eu vou comprar esse desafio com os caras, eu tenho que dar um voto de confiança para eles. São pessoas que estão aqui com a gente, trabalham muito bem. Falei, ó, vamos tocar. Cara, de vento e poupa. Porque a gente tem esse desafio também quase que diariamente, né? Primeiro, que os seus pais, seus tios já tinham entendido que uma área sem um líder é muito difícil de ser tocada. Então é isso que eles estavam passando para você. Tipo, Samuel, você está arrumando para a cabeça. E tem empresário que ainda não entendeu isso, que ele só consegue gerir se ele tiver apoio dentro das áreas. E a gente, depois que coloca essa etapa na cabeça, vem a parte mais difícil, que é escolher. Então você falou, eu compro essa expertise ou eu faço ela aqui dentro? E a gente tem tido os melhores resultados fazendo dentro. E esse fazer dentro é o seguinte, não interessa quem o Samuel, quem o Gabriel e quem o Alexandre gosta aqui dentro. O que interessa é quem a equipe sente que tem capacidade, quem a equipe quer que os lidere. Sim. E a gente democraticamente escolhe isso. Cara, é impressionante o nível de acerto. Porque, primeiro, você não põe no seu colo essa decisão, que você pode errar e o time vai te cobrar. E depois que aquele cara já votou em você, primeiro que a sua responsabilidade já fica maior. E segundo, que é que eu te escolhi, eu já vou te dar. Já fica fácil. Já tá incorporado, sabe? A liderança surge automaticamente, muitas vezes, né? Já tá lá. Já tá lá, a gente sem só você não precisar identifica. falar, o cara já é o líder ali, né? O pessoal, na hora que dá um negócio, vai lá perguntar para a pessoa em específico, né? Isso é... Mas quando você fala de fazer interno, você diz da liderança, né? Um ponto que a gente debate muito é o que terceirizar e o que contratar internamente. E aí eu queria dividir essa dúvida com o Samuel, porque a gente, dentro da parte de BI, a gente se depara com isso muitas vezes. Às vezes a empresa ela quer, não, mas eu quero contratar, fazer o BI aqui interno. A não ser que você ache uma pessoa muito especialista que faça todas as áreas, acaba sendo muito difícil. Porque você não consegue contratar uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Isso passou muito pelo marketing. Então, dá para fazer o marketing interno na empresa? Tá, mas você vai ter que ter um designer bom, vai ter um cara bom de copy, você vai ter que ter um cara bom de impulsionamento, você vai ter que ter um cara para gerir todos esses outros caras. Então, muitas vezes fica mais barato você terceirizar uma parte do marketing e ter alguém aqui interno que vá cobrar esses. Pode fazer o gerenciamento, né? Exato. E aí eu queria te perguntar isso. Nas suas áreas, como que você trabalha essa parte? O que você terceiriza? O que você põe interno? Como que você vê isso? Cara, historicamente a gente gosta de ter a turma lá dentro. Por exemplo, contabilidade, o pessoal terceiriza muito. No meu caso, em 6 estados, eu tenho um produto que é imune de imposto, produto que tem benefício, produto que não tem benefício, produto... Cara, é a barrinha de cereal com chocolate, né? Uma das equipes minhas que mais cresce. Em tributário fiscal é o que mais cresce. Eu tenho uma equipe interna, mas também tenho um escritório de fora que me dá a consultoria, entendi. vai lá. Eu tenho um escritório fora. Perfeito. Mas para tirar dúvida. Perfeito.
Mas se a gente for pensar, é o fim do mundo. A gente ter que gastar dinheiro, recurso para poder entender como que eu pago o Estado, cara. É inconcebível isso aqui. O Abílio aqui. Diniz falou que dentro das empresas dele... Foi o Abílio Diniz? Acho que foi o Abílio Diniz. A parte tributária era maior que a parte comercial. Você fala, cara, não faz sentido. Para ele conseguir ser competitivo. Exato, mas voltando nisso... Você não dá certo se você não tiver um bom tributário. Voltando nisso, é uma coisa que a gente como empresa acredita muito, que é essa combinação, né, da terceirização com o interno. Sim. Então isso que você falou é o jeito que eu acho que funciona melhor. Igual quando me perguntam, eu tenho uma empresa, eu faturo lá 3 milhões, compensa eu ter o BI 100% externo, 100%... O que a gente fala muito é que compensa ele ter alguém interno que entenda bem e terceirizar boa parte das coisas. Então, vai ser difícil que esse interno faça com a mesma qualidade que a gente como empresa, Sim. que eu tenho 8 pessoas que fazem cada uma área. Mas também é muito difícil que ele faça 100% externo e não tenha ninguém que entenda nada, porque o jeito de pedir, o jeito de Tem pensar... que entender o negócio, cara. Exato. Não adianta você falar, eu vou terceirizar 100%. Você entende do meu negócio? Você sabe como é que funciona o meu negócio? Se eu tirar a contabilidade, que é uma coisa que é inconcebível pra gente não ter a contabilidade ali dentro. Interna. Cara, o cara não sabe como é que é a minha operação. Por mais que eu fique passando, ele não sabe. O marketing, cara, o cara que está ali dentro, ele tem muito mais fácil acesso aos meus gestores comerciais para entender a necessidade e passar para alguém fazer, se for o caso, do que, estou contratando uma agência aí. Vocês têm agência? Tinha, não tenho mais, voltaremos a ter em pouco tempo. A gente discute isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu vejo que o que não faz parte da sua atividade principal não precisa estar lá dentro, porque é mais uma preocupação para você gerir. Porque involuntariamente ele vai te onerar em tudo. Eu preciso ter um RH maior, porque eu tenho mais gente ali dentro. Mas você é a favor de terceirizar tudo? Na verdade, o que não for atividade fim, sim. O que eu imagino? Se você não é uma transportadora, você não tem que gerir caminhão. Então, você vai entregar caminhão, sua frota é própria? Você não tem nem agregado nem terceirizado. Tem pouco terceirizado. A gente está com o pensamento de criar uma transportadora no ano que vem. Então é que você pegou tanta expertise naquilo que é capaz de você fazer um spin-off disso. Então, com certeza, um dos tios que você teve um dos tios que você tem já devia estar alocado ali dentro. Sim. Hoje, meu tio Sérgio, ele é focado em transporte. Acho que 70% do tempo dele, 80% Aí o cara fala, eu vou para uma filial maior. Eu vou construir minha filial. Cara, você não vai gerir prédio, você não tem que estar no imóvel seu, parede não dá dinheiro. A minha atividade, que não é a principal, eu prefiro comprá-la do mercado na melhor solução e, de repente, se ela não tá legal, eu conseguir espremer esse cara, do que eu fazer tudo lá dentro. Porque eu vou despender tempo e vai me tirar da minha atividade principal no seguinte aspecto. Tá tão difícil você entender como é que você compra lá fora com esse mercado do jeito que tá, que se você desfoca um pouco, talvez você perde um time lá que não vai fazer sentido você tá gerindo outro negócio aqui. Então, quando a gente discute isso, a gente pesa na balança, a gente vê o seguinte, cara, você é bom nisso? Você consegue entregar melhor do que o mercado consegue? Consigo. Então, faz sentido a gente discutir. Não entrego melhor do que o mercado, ou não sei como o mercado me entrega, vamos dar uma olhada? Então, no caso dos caminhões, eu falei que é meu terceiro pilar ali, entrega rápido e eficiente. Perfeito. A minha entrega... Faz parte do seu core. E assim, o meu custo para entregar, eu não cobro frete do meu cliente. Eu cobro uma taxa de entrega quase que simbólica. Eu vou todo dia para Uberaba e Uberlândia, cobro 30, 40 reais do meu cliente para entregar produto lá. Essa qualidade da minha entrega, a informação que o meu motorista me traz, só que o motorista lá dentro do cliente, ele entra na gráfica, ele volta com a informação e fala assim, a gráfica tinha 3 máquinas rodando, só tem uma. A outra tá parada e a outra ele vendeu. Crédito. Dá uma segurada no cara. Olha, que legal. Ele tá lá no cliente, ele pega uma nota fiscal do concorrente, tira uma foto e manda para ele. O cliente dá. Legal. Porque ele fica amigo. O meu motorista entrega no mesmo cliente sempre. O meu cliente tem um telefone do meu motorista. Gerou relacionamento, né? Eu não preciso nem colocar... você vai vir aqui no aplicativo que horas o caminhão chega. Como a rota é sempre a mesma, o cliente sabe que entre as 9 às 10 ele recebe. Que legal. E como você faz esse fluxo de informação? Como o cara passa para o crédito, por exemplo? Ele liga? Essa proximidade? Que legal. Então, assim, existe uma proximidade muito grande. Que legal. Hoje, por exemplo, meu motorista é um grande diferencial para mim. É um grande diferencial. Entendi. A contabilidade. Hoje a gente tem essas modalidades tributárias malucas. Sim. Né? Meu comercial precisa de uma resposta rápida. Como é que ele faz para vender para uma empresa que tem tal CNPJ com KNAI tal, que fica na Paraíba? Qual imposto eu coloco? Tem benefício, não tem benefício? Como é que eu tiro a nota? Nossa, cara, se fosse terceirizado, ele vai me pedir 2 dias para responder. Perdi a venda. A minha contabilidade tem meia hora para responder.
Cara, a gente Legal. discutiu isso com o pessoal da controladoria do Grupo Eurobike e eles estavam falando essa situação de peças, porque eles têm representantes filiais em estados diferentes, né, cara? Ele falou, velho, você não imagina a loucura que é. O caos. Você não imagina a loucura que é a hora que chega esses carros no porto. Então tem coisas que eu acredito que façam sentido sim. A contabilidade é um core, meu. Perfeito. Ela tem que ser. Olha que Porque legal. ela me torna mais competitivo. E que não é óbvio, né? Às Não é vezes óbvio. você olhando, você fala, não faz sentido, não é parte do core. E aí, quando você vai ver a operação interna mesmo, né? Não, você tem que ver, cara, por onde eu compro. Eu vou fazer uma venda para tal lugar, por qual estado eu compro? Que é melhor para eu faturar para lá. Não, você vê isso no e-commerce, é uma loucura, é uma teia. Você compra de um estado, fatura para outro, armazena em outro e entrega em outro. É que você tem estados hoje que tem o Compete, né? Espírito Santo começou com o Compete. Mas Pra aí, e-commerce que tá é todo mundo isso? lá. Compete é um benefício. Agora Paraná tem vários estados Espírito que tem. Santo. O Espírito Santo começou com isso. É benefício para você montar um e-commerce lá para faturar coisa para PJ. Tem coisa que sai de São Paulo para entregar em São Paulo, só vai para lá e volta. Caramba. E faz sentido. Chama Compete. No Paraná tem Não, também. é ótimo, porque eu sou super a favor de não ter imposto. Eu sou liberalista ao extremo, enfim. Então vai começar a gerar competição, todos os estados vão querer fazer isso, uma hora vai ficar menor o imposto para todo mundo, né? Samuel, e a gente já está dando uma hora de podcast que eu queria saber, os números de faturamento, eles são públicos, você pode falar? Não? Quer esconder o leite? Mas deixa Assim, eu perguntar uma outra eu coisa. até gostaria, mas isso é uma coisa que meu pai e meus tios eles realmente não gostam de divulgação. Você consegue me dar um parâmetro do seu tamanho dentro do mercado hoje? Em que posicionamento vocês estão nesse segmento? Eu não sei se de papel, Sou o maior de papel. Do Brasil todo? de distribuição. Caraca, Samuel, que legal. Vamos lá, né? Tem uma Suzano que ela mesmo distribui também produto, mas eu também sou cliente da Suzano. Perfeito. Tá, mas tirando a própria fábrica, hoje nós somos o maior de papel. Caraca, que legal, que começou como uma sementinha, virar o maior do Brasil. Que legal. E vocês têm ideia de ir para outros estados também? É uma... Cara, hoje a ampliação gente já geográfica? atua, a gente já entrega no Brasil inteiro, nos estados que nós estamos. Nós estamos fazendo uma filial nova no Paraná agora, que vai ser uma operação grande que nós vamos fazer lá, que eu já tenho uma filial, né, em Londrina, mas nós começamos a fazer um prédio novo lá, isso é uma operação grande também. Mas hoje, nos lugares que nós estamos, nós temos capacidade de atender praticamente o outros Brasil estados, entendi. Então, que bacana. Pode ser que algum segmento a gente abra em outra localidade. Bacana. Entendeu? Bacana. Então, isso pode ser que aconteça. Bacana. Quem tá vendo? Quem tá vendo a gente no YouTube aqui, eu vou fazendo a pergunta do faturamento, ele vai fazer assim, ó. Esse eu não posso. Esse não. Uma coisa que eu ia te Da perguntar... briga de família dos italianos. Não. Uma coisa que eu ia te perguntar, que eu sempre vi muito em você presente, essa parte de estudar, né? Sim. De desenvolvimento. E eu tava lendo um livro essa semana, acho que eu até falei um pouco no último podcast, que eu achava que com 25 anos era o nosso ápice de capacidade cerebral. E eu descobri que, na verdade, não. Por causa da neurogênese, a gente está criando neurônios o tempo todo. Então, se você manter ativo, cuidar da saúde, enfim, a sua capacidade cerebral só começa a cair aos 60. Então, eu achei isso que te dá muito protagonismo, né? Então, hoje em dia, em vez de eu pensar até os 25 eu estudo, tô formado e aí agora eu trabalho e depois eu me aposento. Não, eu me sinto me formando o tempo todo. E aí eu queria perguntar isso de você. Como que você pensou a sua formação inicial? Como você pensou essa continuidade? Como que você estuda? Como você se aprimora nisso? Eu comecei a fazer uma pós na pandemia, um pouco antes da pandemia. Entrou a pandemia, foi para online. Eu não sou uma pessoa que eu sei falar olhando para Pra tela? a tela, cara. Foi Eu igualzinho tenho a que Leo. falar olho no olho. Então, parei. Então, provavelmente devo voltar agora. Mas eu brinco que o que eu não gostei de estudar na faculdade, eu estudei depois da faculdade. Então, Que assim, legal. Eu brinco todos os livros da faculdade, eu li depois da faculdade. Que na legal. faculdade, você só fazia aquele... E como que você aproximado. pega, tipo, você pega um tema e lê? Como que você faz na prática? Assim? Cara, assim, tô lá trabalhando, esse dia aconteceu tal coisa que me deixou pé da vida, intrigado, alguma coisa. Falei, eu preciso aprender esse negócio. Eu vou atrás. Ou tô lendo o jornal de manhã, aparece alguma empresa falando alguma coisa, eu vou atrás para... Eu gosto de conhecer principalmente outros segmentos. Jornal, né? Jornal, óbvio. Que Sempre. legal, que legal. Valor econômico. Valor econômico. Que massa. É o único E aí jornal você que eu vai e gosto. estuda por conta. Pega um livro, compra o livro dali. E sai lendo. Que E sai bacana, lendo. que bacana. Sempre impresso o livro também. Justo. Que isso, gente, vocês me desculpam.
não é a mesma coisa você ler um livro, Não sentir o é, cheiro não da é. página do que você sentir o cheiro do Kindle. O pior é que eu tinha maior preconceito, mas aí minha esposa comprou e só lia no Kindle. Aí agora eu comprei o Kindle, tô gostando pra caramba. É bom, se você tiver muito livro, pra você levar. É. Por exemplo, eu viajo bastante. Às vezes você tá com uns livros desse tamanho, é chato. É chato. Chato. É Tem essa chato. dificuldade. Mas eu gosto muito do papel, de tocar, eu gosto do cheiro, eu gosto de pegar o livro novo, assim, eu acho muito gostoso. Eu tenho mania de pesquisar bastante. Eu sou Monta uma a livraria, pessoa... negócio bom. Livraria? Nossa, isso, é difícil, isso hein? não aconselho, não. Infelizmente. Um vendedor de papel falando pra não montar a livraria, ferrou. A livraria, infelizmente, e o brasileiro... Lê muito pouco, Lê muito né? pouco, cara. Lê muito. Cara, mas eu adoro o livro. É porque eu acho que a gente tem a obrigação, na verdade, de se manter atualizado. Sim. Então, o mercado é tão competitivo que se você não se mantém, você ficou para trás. Sim. Então, e aí, essa pós que você fez era de que assunto específico? Você tem uma grande linha, assim, de Cara, desenvolvimento? eu acho que assim, eu tenho tentado focar em aprender muito sobre gestão de pessoas. Eu acho que assim, cara, é o que eu falei, eu contrato o cara melhor do que eu. Perfeito. Se eu souber gerenciar pessoas capacitadas, Perfeito. eu preciso saber até menos do meu negócio. Perfeito. Sim, óbvio, não Faz vou todo deixar de sentido. aprender. Estou aprendendo os meus segmentos todo dia, aprendendo as coisas lá dentro. Jamais vou deixar de aprender. Tenho lá meu pai e meus tios que são grandes professores. Tem gente que trabalha lá com a gente, são grandes professores. Mas eu acho que hoje gestão de pessoas é aquela coisa que na faculdade era uma matéria que você menos dá importância, né? Vai ter aula de verdade. RH, ninguém olha para aquilo lá. Verdade. Hoje, cara, tanto que eu falo, né, que até em algum momento eu comentei, que eu acho que é legal falar, todo gestor que entra na empresa, eu faço uma integração com ele, eu perco, né, invisto meio dia pelo menos com esse cara, eu ponho 4 coisas na tela para ele. 1, aqueles 3 diferenciais, mix completo, alta disponibilidade, entrega rápida e eficiente. 2, eu falo que todo gestor meu tem autonomia em forma de responsabilidade. Cara, se você acha que tem que fazer, vai e faz. Errou, bate no peito, fala, errei, vou corrigir e não vou cometer o mesmo erro de novo. Toda decisão que ele for tomar, ele tem que pensar em 4 pilares de decisão. Então, eu trato muito como os 4 pilares de decisão. Tudo que você for fazer, você tem que atender 4 pilares na ordem. Não pode mudar a ordem. Que são? Primeiro, é legal? As leis Legal, permitem? tá. Tá dentro da legalidade? Perfeito. É moral? É ético? Traz algum benefício? Então, você vai tomar uma decisão, geralmente você vai tomar uma decisão porque vai te trazer um benefício. De alguma maneira. Perfeito. Seja financeiro, seja menos dor de cabeça. Se não passar por tudo isso aqui, eu falo pro cara, se infringir alguma coisa dessa, você não tem autonomia para tomar essa decisão. Você não tem autonomia para tomar essa decisão, você não vai tomar. Perfeito. Então, isso é fato. E no final, que é uma coisa que é até mais recente, que eu tenho pegado muito no pé de todo mundo, é o que você vai fazer de diferente hoje. Você não pode mais fazer todo dia a mesma coisa. A música do Chico Buarque, né? Todo dia faz tudo sempre igual. Cara, você não pode mais fazer tudo igual. Hoje, se você fizer todo dia a mesma coisa, independente se você é do financeiro, que é uma coisa mais metódica, ou se você é do comercial, da logística, se você fizer todo dia a mesma coisa, você não vai andar nem para frente nem de lado, você vai andar para trás. Que legal. Porque o mercado tem evolução. Fazendo igual, você não evolui. Isso tem muito a ver com o que você falou do Consentino, né? Que ele falava, todo dia Sim. ele ia para a empresa, fala que eu acho que você vai falar até melhor. Ele falava que o Consentino da TOTS, ele falava que ele ia para a empresa pensar o que podia quebrar ele. Então ele tinha que ficar procurando, seja startups ou novas empresas que estavam crescendo e podiam quebrar ele, ou algum novo processo, algum novo jeito de trabalhar, que aí ou ele comprava ou ele contratava alguém para fazer melhor. E aí hoje esse cara tem 52% do mercado. De Isso aí. software no Brasil. Caramba, eu fiquei abismado. Ô, gente, é isso aí. Samuel, queria te agradecer muito, cara. Dizer que é muito raro quem sentou nessa cadeira que tem os valores de cor aí. Eu acho que isso vai te levar adiante com certeza. Você é um cara extremamente competente aí. Estou muito feliz de você ter vindo aqui hoje. E você vai ter muitos desafios e a gente ainda vai trocar muita ideia, tá bom? Queria agradecer pelo seu tempo, pelo seu dia. E queria que você deixasse seus contatos aí na rede social pro pessoal, tanto da empresa quanto seus. Perfeito. Primeiro, eu agradeço vocês dois. Acho que foi bacana. Eu falo que se tem um negócio que eu gosto de falar é da Passalaco. É difícil você ter que me pôr pausa, porque senão eu não paro de falar da Passalaco um minuto, cara. Eu falo assim, se algum dia
que é uma coisa que não está no nosso radar, eu não quero, não imagino, mas vender empresa, eu falo, seria o melhor vendedor da Passalacqua do mundo. Eu gosto de falar da Passalacqua. Eu vejo essa paixão, cara, é muito gostoso. Eu gosto muito. Eu realmente trabalho, ali a questão, eu trabalho por tesão. Tesão. Igual o Fábio falou, né? Eu até viria se vocês não me pagassem, mas já que vocês querem me pagar... Né, verdade. Assim, é por tesão. Hoje, LinkedIn, eu acabo colocando bastante coisa lá. Então, vira e mexe, alguma coisa que me aconteceu no dia. Cara, eu pesquiso, escrevo alguma coisa. É sempre alguma coisa que me cutuca. Esses dias que eu achei Escrevi bem também. Bacana aquele artigo. Então, assim, alguma coisa que me cutuca, eu tenho mania de olhar e vou lá e escrevo. Que eu preciso jogar para fora. Escreve já Marco Ribeirão Podcast lá. Não Pode deixar. E lá no LinkedIn é @Samuel? @Samuel Passalacqua Filho. Boa. LinkedIn.com, Samuel Passalacqua Filho, provavelmente. Perfeito. Não sei direito. Instagram? Instagram da Passalacqua é grupo _ Passalacqua. Aí tem a DTEC, né, que faz parte do grupo, tem um Instagram separado, que é DTEC by Passalacqua. Eu acho que tem uns underline no meio aí, mas coloca a DTEC lá, DTK. Você vai achar. E aí Facebook também, tudo grupo Passalacqua. Perfeito. Dentro da mesma coisa. Instagram pessoal eu não... Só posto piada. Só aceita os amigos. Eu só posto piada ali, não põe nada de trabalho. Cara, mas rede social é engraçado, né? Muita gente gosta de ficar longe. Eu tentei muito tempo ficar longe, mas hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia faz parte do nosso trabalho. Eu tô tentando a minha. É difícil. Cara. Mas e o começo é difícil. Você parece que você tá falando com você sozinho muita parte do tempo. É complexo, mas é importante fazer. Do que a gente tava falando antes de fazer por prazer, teve Tava vendo um podcast bem legal do Joel J com o cara do Cacau Flow, Murilo Gun, bem legal. E aí estavam falando qual que é o segredo de você ter sucesso na vida. E foi muito a ver com o que o Fábio falou, que é você fazer algo que te dá tesão, que você consegue entregar seu máximo e que você faz sem precisar do resultado futuro. Então você faz pelo prazer da atividade. Que é muito a ver, né? Você fazer coisas que você gosta. E pra gente, o podcast é uma coisa que pra gente é muito prazeroso, é muito gostoso esse tempo. Por isso que eu agradeço imensamente o tempo de você ter vindo. E pra gente também é muito legal. E aí, se você quiser participar do podcast, manda uma DM pra gente. Se você for de acordo com o nosso perfil, que é focado em empresários ou gestão e ligado... nós vamos desenhar nossos valores de novo. É verdade. É uma boa. E ligado com Ribeirão Preto, manda uma DM pra gente. Agora, se você quiser falar da sua empresa e trazê-la aqui, em vez de você fazer aquelas propagandas chatas que vão pra televisão ou aquele padrão, que quiser fazer uma propaganda em formato de podcast, falar suas vantagens e bater um papo com a gente, também manda uma DM. A gente tem esse produto que chama Estudo de Caso. Como que as pessoas te acham nas redes sociais, Ale? No @consultoria.aguilar e também no @escola de empresário. Perfeito. E se vocês quiserem me achar lá, tô no comecinho, então me deem uma força, me sigam lá no Instagram, a gente tenta postar bastante conteúdo, @HMendesCruz. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E não esqueçam de se inscrever no canal, hein? Clica no YouTube, inscrever aqui embaixo, tá aqui embaixo, e curtam o vídeo que tá aqui um pouquinho para cá. Então tá bom, é isso. Valeu, pessoal, obrigado pelo seu tempo, um abraço a todos. Tchau! Obrigado, tchau.